Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Meus irmãos, estamos diante de um milagre que aconteceu na vida deste homem. É importante saber que no livro de Marcos, capítulo 1, Jesus, ele é representado por Marcos como um senhor de autoridade, um senhor divino. Já no capítulo de número 2, Marcos apresenta que há uma perseguição ao Senhor Jesus Cristo. E esta perseguição é percebida aqui, nesta casa onde está acontecendo este milagre nesses dias. E podemos observar que este milagre é um milagre que traz muitas lições para os nossos dias. Observando também que Jesus poderia ter, nesses dias, ter concentrado o seu ministério em curar os enfermos e alimentar os famintos, pois havia uma multidão carente ao seu redor. Mas os milagres eram apenas os meios, pois não o fim do ministério de Jesus. O propósito de Jesus não era apenas curar as pessoas, curou muitas pessoas, mas o propósito de Jesus era salvar a humanidade perdida. E isto é representado, demonstrado nesse milagre aqui do livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Os milagres de Jesus tinham um propósito de provar a sua identidade, sua missão e abrir as portas para a mensagem da salvação. O texto vai dizer que Jesus acabara de chegar de uma cruzada que ele realizara lá na Galileia. Uma multidão ali estava com ele, ali na Galileia, e uma outra multidão aqui em Cafarnaum. Jesus, a Bíblia vai dizer que no capítulo 1, ele deixa a multidão lá na Galileia. E no capítulo 2 também existe uma multidão. Porém, há uma diferença dessas duas multidões. A primeira multidão, a multidão ali da Galileia, é uma multidão que estava atrás de Jesus simplesmente pelos milagres que ele operava, pelo poder que ele realizava em curar os enfermos. A multidão do capítulo 2, no versículo 2, é observada que eles vão até Jesus, não por causa do milagre, mas por causa da mensagem que Jesus pregava. E é por isso que Jesus entra nessa casa e começa a ensinar o evangelho do Senhor. Observe que então, a multidão que agora está na casa, é uma multidão que chega até Jesus por causa da palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é uma palavra de vida, é uma palavra eterna, é uma palavra de salvação, é uma palavra que levanta o caído, é uma palavra que fortalece aquele que está fraco. E a palavra do Senhor nessa noite para todos nós aqui é palavra de vida para você, para a sua casa e a você que me ouve até pela internet. Jesus está nessa casa. Alguns historiadores dizem ser a própria casa de Jesus.
eu não quero entrar no mérito se era ou não a casa de Jesus. O que é importante saber é que Jesus está em casa. Jesus está tanto aqui no templo, como Jesus está lá na sua casa. Porque a bênção de Deus é para os que estão perto, é para os que estão longe, e é para todos quanto o Senhor Jesus Cristo chamar. O Senhor, aleluia, Ele está presente em todos os lugares, glória a Deus. Vamos imaginar, meus irmãos, a cena de Jesus aqui nessa casa. Vamos observar o que aconteceu ali naquela casa. Jesus, ele olha para cima, porque há um barulho enorme vindo de cima, do telhado. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para cima, Jesus vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico até os seus pés. Ele vê o que os 4 homens tinham. O que eles tinham? Em primeiro lugar, iniciativa para levar o paralítico até Jesus. Em segundo lugar, eles se uniram para levar o paralítico até Jesus. Em terceiro lugar, eles tiveram perseverança para levar o paralítico até Jesus. E em quarto lugar, eles tiveram fé para levar o paralítico a Jesus. Sem iniciativa, sem união, sem perseverança, sem fé, é impossível fazer a obra do Senhor Jesus. Jesus também olha não somente para cima, mas Jesus olha para baixo. E quando Jesus olha para baixo, aquele homem sendo trago até a presença de Jesus, Jesus vê um homem doente de corpo, doente de alma, aleijado, esmagado pela dor. Antes de curar o seu corpo, Jesus pronuncia palavras de salvação para a sua alma, palavra de paz para a sua alma. Jesus também libera a palavra de perdão para a sua alma e para a sua vida. O perdão é o maior milagre, porque atende a maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Glória a Deus por isso. Jesus, ele olha para cima, ele olha para baixo, mas também Jesus olha para ao seu redor. E Jesus, olhando ao seu redor, Jesus vê os críticos que ali estavam. Os críticos que tinham vindo não para cultuar a Jesus, não para adorar Jesus, não para receber a mensagem de Jesus, para vigiá-lo, para contradizê-lo, para ver se pegava Jesus em algum erro. Jesus, aleluia, como ele é onisciente, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para o coração daqueles homens. E quando Jesus olha para o coração dos fariseus, dos saduceus, Jesus os vê murmurando. Meus irmãos, possa ser que no culto onde a presença de Jesus está, nem todos estão aptos e prontos e com o coração abertos para adorar o Senhor Jesus. Possa ser que na presença de Jesus há pessoas que venham receber a palavra, ouvir a palavra e saiam pior do que entrou, porque é um perigo muito grande quando a pessoa ouve a palavra e não obedece, ouve a palavra e não se debruça nessa palavra. Ele pode sair um homem cético, uma mulher cética que não crê no poder do Senhor Jesus. Os maiores acusadores de Jesus não eram pessoas que não conheciam a teologia daqueles dias, mas eram os doutores da lei. Quem mais conhecia eram os que mais criticavam. Quem mais conheciam eram os que mais perseguiam o Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar aqui também algumas lições que este texto nos permite extrair. Algumas lições que aprendemos neste texto. Temos aqui, em primeiro lugar, a importância daqueles que levam alguém até Jesus. É importante fazer esse trabalho, fazer este serviço, cumprir esse chamado, levar alguém até Jesus. Marcos nos diz que este era um paralítico. Observe, é muito importante e é muito interessante perceber o que Marcos percebeu. Marcos vai dizer que era um paralítico. Sendo um paralítico, Marcos está nos dizendo que ele não tem mobilidade, que ele não tem força, ele não tem capacidade por si próprio de ir até Jesus. Existem pessoas que você conhece,
Existem pessoas que você convive no seu dia a dia, pessoas que querem estar com Jesus, pessoas que querem estar no culto como esse, mas não tem força para estar, não tem ânimo para estar. Tem pessoas que até te prometem: olha, eu vou no domingo, eu vou na quinta, eu vou na terça, eu vou um dia, e quando chegar a hora de realmente vir, não vem, está paralisado, está imóvel. E Marcos vai dizer: ele é um paralítico, ele não tem possibilidade alguma de ir até Jesus por causa da sua enfermidade. Existem muitos enfermos assim, não enfermo apenas fisicamente, mas enfermo emocionalmente, enfermo espiritualmente. Obrigado, pastor. Enfermo, muitas pessoas se encontram dessa maneira. Jesus quer usar você hoje, Jesus quer usar você neste momento, Jesus quer usar você nesses dias, para que você possa trazer essas pessoas até Jesus. Um simples convite: vamos à igreja. Uma simples palavra: Jesus te ama. Uma simples frase: Deus não desistiu de você, pode mudar o destino de muitas pessoas. Glória a Deus. Observe, meus irmãos, que ele mesmo não tinha nenhuma condição de ir até Jesus. Então os 4 homens se propuseram levá-lo até Jesus. Eu não sei dizer se era amigo deste paralítico. Eu não sei dizer se esses 4 amigos tiveram simplesmente uma empatia por ele. Eu não sei dizer, pastor Laerte, se eram amigos, mas eu sei dizer que esses homens tiveram uma boa ação, uma boa atitude de levar este homem até Jesus. Vejamos aqui 4 atitudes desses 4 amigos que levaram esta pessoa, que levaram este paralítico até Jesus. Em primeiro lugar, esses 4 amigos em conjunto, eles tiveram visão. Lucas vai dizer que a visão que esses homens, que esses 4 amigos tiveram para com o paralítico, foi a visão de introduzi-lo dentro da casa e pô-lo diante de Jesus. Eles acreditavam, eles entendiam que se o paralítico fosse colocado ao pé de Jesus, seria curado, seria liberto do seu mal. Por que eles tiveram essa visão? Porque eles sabiam que Jesus havia curado muitas pessoas, sabiam que a mensagem de Jesus era uma mensagem de esperança, sabia que a mensagem de Jesus era uma mensagem de poder, era uma mensagem de autoridade espiritual. Eles sabiam, então eles tiveram a visão: vamos levar até Jesus. Irmãos, quando aqui neste mundo nada der solução, nada der jeito, Jesus dá jeito. Jesus tem a solução. Jesus é a esperança. Não perca a sua esperança, não perca as suas forças. Acredite, porque Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Glória a Deus. A visão determina a maneira de viver. A visão nasce da pesquisa, a visão também nasce da informação. Eles já ouviram sobre Jesus e sabiam que ele era poderoso. A visão determina a ação. O ser humano sem Jesus está só, está doente, está fadado ao fracasso, não há esperança. Mas se levar até Jesus, há esperança. A Bíblia nos diz, irmãos, que há esperança até para a árvore que for cortada. Pelo cheiro das águas, ela brotará novamente. Se há esperança para as árvores, quanto mais para você, quanto mais para nós, quanto mais para a sua casa, quanto mais para os seus, há esperança. Acredite, há esperança, glória a Deus. Eu marquei aqui: se você não consegue converter alguém, se você não consegue converter as pessoas, convencer também as pessoas, pelo menos leve essa pessoa até Jesus. Faça só a sua parte e deixa que Jesus faça a parte dele. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Em 1958, Pyeongchu, ele teve uma visão de implantar uma igreja em Seul, e ele implantou a maior igreja. Martin Luther King, em 1963, em pé nos degraus do Memorial de Lincoln, lá em Washington, diante de uma grande multidão, ele disse: eu tenho um sonho, que um dia os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter, e não pela cor da sua pele. Billy Graham teve um sonho de evangelizar o mundo e viu estádios lotados de pessoas sedentas pelo evangelho, e Deus cumpriu na vida dele.
Precisamos pedir visão ao Senhor. Visão de ver os perdidos salvos, visão de ver os enfermos curados, visão de ver os famintos alimentados, visão de ver as pessoas sendo abraçadas por Deus. Orar por esta nação. O mundo não está perdido. A história deste mundo se encontra nas mãos de Deus. Deus é o Senhor que governa o mundo. Deus é o Senhor que governa a história. Tudo está nas mãos de Deus. Não pense que Deus perdeu o controle da tua vida, o controle da sua embarcação. Jesus continua do controle. Pastor, mas tem tempestade demais. O vento é muito forte. Mesmo neste vento, mesmo nessa tempestade, mesmo o barco querendo afundar, mesmo o barco se quebrando por inteiro, Jesus continua no controle. Aleluia, glória a Deus. Esses homens não tinham somente visão, mas esses homens agiram com determinação. Aqueles 4 amigos tiveram várias dificuldades para levar o paralítico a Jesus, mas eles não desistiram. Observe as dificuldades que esses homens tiveram. Em primeiro lugar, o peso do paralítico era uma dificuldade. Não pense que era fácil. Você levar uma pessoa já é pesado, quanto mais levá-lo numa cama. É desconfortável. Não há manuseio adequado para levar esta pessoa. Então o peso do paralítico era um problema. Mas se quisermos levar alguém até Jesus, será necessário muito esforço. Não pense que fazer a obra de Deus é fácil. Não pense que estar na obra de Deus é fácil. A salvação é conquistada pela força. Em segundo lugar, olha a dificuldade que esses homens tiveram. A multidão não abriu espaço. A multidão, ela não sentiu a empatia como eles sentiram. Observe que a Bíblia vai dizer que nem junto à porta tinha espaço. A multidão não abriu caminho para eles. Irmãos, aqui neste texto, a multidão se coloca como um grande impedimento. A mulher do fluxo de sangue, ela teve também uma multidão que estava barrando ela. Segundo o texto, o contexto da mulher do fluxo de sangue, ela se joga. É por isso que ela só consegue atingir, tizitizar a orla da veste de Jesus. É porque ela está no chão. A multidão não vai te dar espaço. A multidão não vai abrir caminho. A multidão não vai facilitar para você. Mas mesmo que a multidão não facilite para você, insista. Vai adiante. Deus é contigo. Peça a graça de Deus. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, me ajude. E Deus vai te ajudar a você realizar a obra. Uma outra dificuldade que eles tiveram, observe que quando eles chegaram, eles bateram, quem sabe, na porta, e alguém do lado de dentro, certamente não está no texto, mas eu posso introduzi-lo no texto. Alguém diz lá dentro: não há espaço, volta outro dia, vem outro culto, vem amanhã, hoje não dá, hoje não é o dia, esse momento não é agora. Mas a Bíblia diz que eles não desistiram. Sabe o que eles fizeram? Eles subiram com o paralítico para o telhado. Eles foram ousados na determinação de tirar o telhado da casa. Irmãos, na Bíblia, ninguém ousou fazer isso. Não há uma história sequer que alguém destelhou uma casa para colocar alguém para receber uma bênção, para receber um milagre dessa natureza. Eles fizeram algo inusitado. Eles foram corajosos. Eles criaram aqui, irmão, caminhos para que a bênção de Deus chegasse na vida deste homem. Também, em quarto lugar, eles tiveram cuidado de descer o paralítico, porque subir já é uma dificuldade, descer é uma outra dificuldade. Eles estavam tão determinados que eles não se importavam com os esforços redobrados. Subir já é um esforço, descer redobra o esforço. Há pessoas que estão lutando, há pessoas que estão batalhando. Você que está me ouvindo na sua casa, você que está sendo alcançado por essa mensagem, quem sabe você já lutou tanto, já acreditou tanto, e no momento mais difícil da sua vida você diz assim: eu não tenho mais força, eu não consigo mais lutar, eu não consigo mais caminhar. Mas há uma palavra do Senhor para você nesta noite. Ainda que se necessário for destelhar a casa, destele. Ainda que se necessário for subir, suba. Ainda que se for necessário descer, desça. Mas faça tudo isso
crendo que Jesus está te vendo, crendo que as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Em terceiro lugar, eles tiveram criatividade. Esses 4 amigos tiveram criatividade. Foram até a porta, ninguém abria, o jeito foi usar a criatividade. Eu até marquei aqui, o evangelho é inegociável. O evangelho de ontem é o evangelho de hoje. O evangelho de nossos pais continua sendo o nosso evangelho, não muda. Evangelho é evangelho, mas nós podemos criar métodos para se pregar o evangelho. Antigamente, quem se ouvia falar que o evangelho seria pregado pelas TVs, pela internet, e hoje o evangelho é pregado pela TV, hoje é alcançado pela internet. Até um nobre amigo que está aqui no culto, ele disse: pastor Lerte, eu acompanhei o culto de vocês pelo Instagram e hoje vim para conhecer a igreja, está aqui no culto aqui conosco. Então, o evangelho é inegociável, mas as pessoas são alcançadas através dos métodos que nós criamos para que o evangelho fosse pregado. E é isso que nós precisamos ter cada dia mais: criatividade para pregar o evangelho, criatividade para fazer a obra do Senhor. Quando não der certo de um jeito, tente de outra maneira, mas não desista, nunca, jamais. Se o caminho não tiver entulho, pegue outro caminho. Não deixe de alcançar a bênção por falta de criatividade. Em quarto lugar, os 4 amigos também exercitaram uma fé verdadeira. Isso aqui é interessante. Eles exercitaram uma fé verdadeira. Marcos escreve narrando o fato que Jesus, vendo-lhes a fé, quem viu foi Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Jesus viu a fé destes homens. Bengel diz em um dos seus livros que a fé do paralítico também é observada neste contexto, porque não adianta os 4 amigos deste paralítico, posso assim denominar, os 4 amigos desse paralítico ter fé e ele não ter fé. Não adianta eu falar: eu vou te levar, se você não quer, se você não acredita, se você não entende. Então Bengel vai dizer que o paralítico também tem fé. Eu acredito que a cena é o seguinte: olha, você acredita que se você for no culto hoje, Jesus vai falar com você? Você acredita que se você for no culto hoje, tem uma palavra de Deus para a sua vida? Você acredita que se você for no culto, Jesus pode te abençoar? Aí a pessoa do outro lado diz: eu acredito. Então vamos, a fé, irmão, gera um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a bênção, o milagre, não é gerado pela necessidade. Porque se fosse gerado pela necessidade, não teríamos nossos irmãos aí espalhados pelas ruas, que não tem um lugar para morar, que é mais necessidade do que os nossos irmãos, que não tem um teto para morar, que às vezes não tem uma comida diária, que não tem uma refeição diária, que não tem uma roupa limpa, que é mais necessidade do que esse. Se fosse pela necessidade, todos eles estavam abençoados. Mas a fé não é gerada, o milagre não é gerado pela necessidade, o milagre é gerado pela obediência. Se obedeceres e creres, comereis o melhor dessa terra. É palavra do Senhor. Então observe, meus irmãos, que a fé desses homens não é uma fé tímida. A fé desses homens é uma fé poderosa, é uma fé operosa, é uma fé viva. Oh, meu irmão, a palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Pode na direita não crer, pode na esquerda não crer, mas se você crer, você vai levar a sua bênção para casa. Você vai levar a sua bênção para a sua família. Glória a Deus. Mas neste cenário aqui de bênção, neste cenário aqui de milagres, não há somente aqueles que querem a bênção deste homem. Neste cenário aqui nós encontramos também no capítulo 2, que existem os bloqueadores de caminho. Os bloqueadores de caminho, a Bíblia diz que pode ser representado pela multidão dentro de casa, que não queria deixar eles entrar. Também os bloqueadores de caminho pode ser representado pelos escribas e fariseus, que não estavam ali para cultuar, como eu disse no começo, não estavam ali para louvar, não estavam ali para torcer por ele, não estavam ali para dizer: olha, prega que Deus vai te abençoar, cante que Deus vai te abençoar, escreve esse louvor que muitos vão louvar este hino. Não, eles não estavam ali para torcer, eles estavam ali para pegar Jesus em um erro, em uma falha. Esses bloqueadores de caminho,
eles estavam ali para ver o que estava acontecendo. Mas alguém já disse certa feita que milagre não se explica, milagre se vive. A fé, o que mais tem fé são os que mais têm fé são os que não se engessam no ceticismo, mas os que equilibram entre a fé e a razão. Mas observe algo extraordinário aqui, eu já estou caminhando para o final. Esse paralítico, ele foi cativo, mas ele voltou livre. Ele foi enfermo, mas voltou curado. Ele foi com um problema e ele voltou com a solução. Glória a Deus. Ele foi carregado e voltou carregando a cama. Ele deixou de ser um peso para os outros. Agora ele mesmo está carregando o seu leito. Oh glória, ele mesmo tem um testemunho de vitória. Ele mesmo agora prega. Ele mesmo agora anuncia, porque ele anunciou. Ele mesmo agora diz. Ele mesmo dá testemunho da vida dele. Oh glória. Ele foi buscar uma bênção, encontrou duas. Observe os benefícios alcançados por Jesus aqui neste texto, são significativos. Jesus curou o paralítico, em primeiro lugar, emocionalmente. Quando Jesus disse, tem bom ânimo, Jesus curou as suas emoções. Em segundo lugar, Jesus curou o paralítico psicologicamente e espiritualmente. Quando disse, filho, os seus pecados são perdoados. Oh glória a Deus. O pecado é pior do que a doença. É o veneno doce que mata o corpo e a alma. O pecado é pior do que a solidão, é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a morte. Porque todos estes males não podem nos separar de Deus. Todas essas enfermidades não podem nos separar de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus. Jesus curou o paralítico também fisicamente. Porque quando Jesus declarou, seja curado, a Bíblia diz que ele saltou. Ele recebeu força de onde não tinha. Seus pés foram fortalecidos. Seu corpo foi revitalizado. Suas células receberam vida. Jesus curou ele fisicamente. E esse milagre também é um milagre que exultava ao Senhor. Pois neste milagre, a multidão ficaram possuídas de temor. E Lucas diz que todos ficaram atônitos com este milagre. Eu quero neste momento franquear uma oportunidade a você que me ouve aqui, que recebeu esta palavra. Você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Você que gostaria de ter Jesus como teu Salvador, de receber Jesus como teu Salvador. Eu quero franquear essa oportunidade a você que quer aceitar a Jesus, que quer se reconciliar com Jesus, que quer fazer uma aliança com Jesus, que quer voltar para Jesus. Hoje é a sua oportunidade. Jesus te trouxe aqui para você receber essa oportunidade e essa palavra sobre a sua vida. Alguém nessa noite para Jesus? Se tiver, levante uma de suas mãos e os céus irá te receber. E nós iremos orar por você. E você vai voltar para a sua casa como esse paralítico voltou, abençoado para a sua casa, cheio de vida para a sua casa. Alguém para o Senhor Jesus? Se alguém, levante uma de suas mãos, se manifeste que nós estaremos orando por você. Ali há uma pessoa que está aceitando a Jesus, glória a Deus. Onde está a segunda pessoa para o Senhor Jesus? Onde está a segunda pessoa? Eu gostaria que alguém pudesse trazer o irmão aqui, que eu gostaria de orar por ele. Posso orar, pastor Lércio? Pode orar? Gostaria de orar por este irmão que está aceitando, se reconciliando. Onde está a segunda pessoa que nessa noite decide entregar a sua vida a Jesus, decide estar com Jesus? Onde você está nessa noite? Convido a igreja para colocar sobre os seus pés. Vamos orar neste momento. Vamos orar por este irmão que hoje decide entregar a sua vida a Jesus. Se você, quem sabe, está afastado, você é crente, é cristão. Olha, pastor, eu tenho uma vida hoje que não é uma vida que eu tinha antigamente. Eu me encontro fraco espiritualmente, emocionalmente, e eu preciso hoje receber uma oração. Você que gostaria também de receber uma oração, quero orar por você. Eu preguei sobre milagres hoje aqui. Você que precisa de um milagre, sai do seu lugar rapidamente, vem aqui que eu quero orar por você, mas venha rápido porque o meu tempo já se foi. Eu quero orar por você. Você que crê no poder dessa palavra, pode vir.
Ô glória, você que crê que Jesus pode dar causa a que você precisa. Isso, pode vir, pode sair do seu lugar. Venha com fé, venha crendo, venha tomando posse da sua vitória. Venha dizendo: hoje é o culto da minha vitória, hoje é o culto da minha bênção, hoje é o culto que Deus entra no meu lar, que Deus entra na minha saúde, que Deus me dá vitória.